Que interessante, mas vamos deixar por um momento de lado o seu faceta de escritor, não? Porque também você tem agora um projeto que é muito interessante, não? Que é uma coisa que nos chama muito a atenção nas redes sociais, que é o escritor nômade, não? E, bom, escritor nômade realmente é uma equipe, porque não só é você, também tem a Gisela, que é a sua parceira, não? Que também é importante que seja um binômio, decimos em espanhol, que é muito interessante, não? Mas eu acho que é uma equipe de três, realmente, não? Porque tem a Caviria, que é quase como um membro mais dessa equipe, não? E que vocês definem como uma Combi Home literária. Não? Isso é muito engraçado. E além disso, o microfone com que você faz as entrevistas é a Gaviria também. Não? A Então, Camirinha, é a Camirinha. então nós as pessoas, digamos, comuns, não? Temos essa ideia romântica, não? Que é dirigir uma Kombi pelo mundo, descobrir o mundo, ser feliz fazendo isso, não? Mas na realidade não é tão fácil, não? Além da ideia romântica, é uma coisa que só se atrevem a fazer pessoas valentes, eu acho, não? Então, que tão difícil foi começar com esta ideia, fazer esse percorrido pelos recantos do Brasil? É difícil, realmente, ou é uma questão só de costume? Gino, é engraçado, muito boa essa pergunta, aliás. O que acontece? Na verdade, foi uma coisa natural, porque assim, eu sempre fui muito apaixonado por viagem, eu sempre gostei muito de viajar, desde de pequeno também, acho. E outra coisa, eu gosto muito de viajar de carro, eu gosto muito de dirigir, né? Eu gosto de estar ao volante. Então, eu tinha essa paixão pela estrada. Encontrei uma parceira, a Gisela, que na verdade é uma médica, que abraçou essa história. Vamos embora, vamos junto. E depois criou também, dentro desse projeto, ela criou um projeto chamado Mais Que Nada, que é um pouco mais do que nada, ela oferece de graça para as comunidades algumas consultas é, preventivas. Ela é coloproctologista, então ela vai, como a gente foi em vários lugares, e ela propõe, faz as consultas de câncer coloretal, etc. e tal, e, enfim, que as pessoas às vezes não têm acesso ao médico, né? É uma especialidade, inclusive, com alguma dificuldade de entendimento, de acesso, ou até de disponibilidade das pessoas de fazer. Mas, enfim, a gente começou a viajar, e aí nessas coisas de vamos viajar e vamos escrevendo e vamos fazendo isso e aquilo, falei, bom, por que não criar um personagem, né, o escritor nômade, que procura pelos interiores, pelos mais remotos exteriores do Brasil, manifestações literárias. A gente percorre, a gente vai atrás. Veja bem, a gente não se preocupa muito em pesquisar antes o que tem naquele lugar. A gente gosta muito do encontro inusitado, né? Vou citar dois exemplos aqui. A gente foi numa mesma viagem, a gente foi a um quilombo onde a Gisela foi fazer lá os atendimentos também, mas descobrimos uma escola, né, que trabalhava com os alunos a ancestralidade, né, a história da África, a história dos ancestrais deles, como é que eles vieram, como é que foi isso. Mostrava, fazia com que eles pesquisassem e escrevessem as próprias experiências. Uma coisa riquíssima, riquíssima. Dali, muito perto, fomos a uma aldeia indígena, uma aldeia guarani, que chamou muita atenção, que tinha lá um pajé, que era o diretor da escola, o cara que criava as questões e trabalhava muito a questão da medicina natural. As histórias que ele escrevia e que propunha aos alunos trabalharem era sobre a questão da medicina natural, as curas, né, os pajés.
porque vocês devem saber, os guaranis, né, os indígenas guaranis, eles são nômades também. Quer dizer, eles viajam, né? Inclusive foi engraçado porque a gente encontrou aqui no estado do Rio essa turma, depois encontramos um parente do cara que esteve aqui lá em São Miguel das Missões, lá no Rio Grande do Sul, perto, quase perto lá do Uruguai, da Argentina ali. E a mesma turma, né? A mesma etnia ali. E é muito interessante. E é riquíssimo, porque a gente ouve, a gente vai com abertos para receber, né? Se houver uma possibilidade, se houver uma possibilidade de uma troca ou de doar alguma coisa, a gente também faz, é claro. Por exemplo, eu dou os meus livros, falo sobre os livros nesses lugares, falo sobre as histórias, falo sobre a importância da escrita, né, a importância da leitura, tudo mais, mas fatalmente a gente vai para ouvir, para aprender com essas pessoas, né? E é lindo, é lindo. É uma coisa que nos motiva muito e que a gente tem feito e vamos continuar fazendo. Agora, por exemplo, no ano que vem, no início do ano que vem, a gente vai para Alagoas, né, no estado do Nordeste, participar de uma caminhada dos saberes, onde também vamos fazer isso, trocar com os ribeirinhos, porque é à beira do Rio São Francisco, trocar com os ribeirinhos esses conhecimentos. É fantástico. A minha grande proposta da vida, grande interesse que eu tenho pela vida, é isso, é conhecer, é trocar e aprender. Marco, e tem algum plano, alguma ideia de talvez um livro com relato de viagens ou um registro em forma de livro, ou em forma, não sei, de curta? Tem esse pensamento? Olha, Paula, tenho, pensamento eu tenho. Mas é curioso, porque duas coisas que eu não consegui ainda escrever, contar. O meu passado mineiro, né, a minha presença lá no interior de Minas. Eu saí um pouco cedo, né? Aos 13 anos eu fui para Belo Horizonte, já era uma capital, uma cidade grande, e logo depois vim para o Rio de Janeiro e comecei uma vida mais urbana, né? Mais cotidianamente urbana. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de ir lá atrás e escrever essa história. E a viagem também é uma coisa, por exemplo, eu sou contra, por incrível que pareça, vocês devem ter visto vários vídeos, né, no Instagram, das viagens, das coisas postadas, mas se você notar bem, a gente coloca as entrevistas e o que a gente encontra, mas a gente não conta muito a viagem, o nosso dia a dia da viagem, porque eu acho que isso é uma experiência muito pessoal, muito íntima. Admiro as pessoas que conseguem fazer isso, né? Conheço alguns grupos, alguns casais que vão e contam o dia a dia. Levantamos, tomamos café, fomos aqui, demos um mergulho, andamos por aqui, né? Para mim, isso é uma perda, né? Uma perda de intimidade com a coisa. Eu prefiro ter na minha cabeça, na minha memória, nas conversas que eu tenho com a minha mulher, com a minha parceira, né? Quando a gente conversa, a gente lembra daqueles momentos. Porque se a gente pegar, lembra aquele momento? Aí pega um vídeo e coloca. Vai virar um vídeo, vai virar uma mídia, né? E a emoção não está ali. É mais ou menos isso. Mas algum dia vai sair. A gente fez uma viagem agora recente para Buenos Aires, ano passado. Eu fui lançar um livro lá em Buenos Aires, O Último Trem, e essa viagem foi sensacional, super gostosa de fazer, e eu comecei a esboçar, comecei a escrever algumas coisas contando um pouco essa viagem, mas com alguma dificuldade e algumas ressalvas. Bom,